segue-me. E ele diz, deixa eu primeiro enterrar meu pai, né? Segue-me. Porque outra vez ele disse, segue-me, né? Irei contigo para onde tu fores. Ele disse, olha, o Filho do Homem não tem nenhum lugar para reclinar na sua cabeça. Você não pode seguir Jesus por nada que ele tenha material nessa terra. Porque ele falou que o reino dele não é aqui. O meu reino não é aqui, ele disse. Né? Mas ele falou que ia preparar um lugar. Olha, né? E esse lugar, eu tenho certeza que já está preparado. Aleluia. Outro lugar ele falou assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Não é digno do reino. Isso significa, queridos, que nós não podemos ser beatos ou beatas em nada, mas precisamos ser firmes nas coisas que fazemos, sabendo que as promessas do Senhor, elas não falham. Elas podem demorar, mas se cumprem no tempo de Deus. Porque se nós estivermos apenas interessados em que o Senhor nos liberte dos nossos problemas, talvez nós teremos apenas nos focado nos nossos problemas e não no reino de Deus. Os nossos problemas, ele depende da nossa situação espiritual. A vida espiritual de cada um, como é que está. Né? Agora, focar nos nossos problemas é olhar para trás, é não olhar para a misericórdia do Senhor, para a promessa dele, né? Olhar só para nossas dores, é não pensar que ele carregou na cruz do Calvário nossas dores, nossas enfermidades, né? Olhar para dentro de nós, só para nós, aí não adianta ser cristão, ter uma religião. Porque a Bíblia nos diz que toda palavra ela foi inspirada por Deus com objetivo: formar, corrigir e instruir o homem em toda boa obra. Para quê? Para que nós possamos funcionar bem. Né? Para que a gente possa funcionar. Todo esse manual aqui, ele não é escrito para que Deus seja mais Deus, menos Deus. Ele já é Deus. Né? Mas ele é escrito para que nós tivéssemos aí vitória na palavra de Deus, né? Vitória para a nossa vida, nos fortalecer, que fala no capítulo 6, versículo 10 de Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque você vai se fortalecer em quê? Na sua juventude, na sua riqueza, nos seus bens materiais, nos seus projetos de vida, nas suas amizades, né? Tudo isso vai passar, né? E a Bíblia diz que se nós esperamos em Deus apenas enquanto nós estamos nessa carne, nós somos os mais miseráveis dos homens. E vocês esperam em Deus só enquanto vocês estão aqui, são os mais miseráveis. Por quê? Porque milhões de pessoas só esperam em Deus porque querem os benefícios de Deus. Só querem desfrutar dos benefícios. Né? E nós temos que aprender que, claro que os benefícios de Deus vêm, né? Com a nossa vida espiritual sendo, vamos dizer assim, aflorada, mas também o inferno se levanta quando nós nos afloramos no reino de Deus. Aí se nós desanimamos, aí nós ficamos perdidos. Deixamos o inimigo reinar sobre as nossas vidas. Eu tenho comigo, queridos, que os problemas, eu tenho certeza disso, não é? Eu estou pregando, porque para a minha vida, que o Senhor permite que nós passemos por muitas dificuldades, porque nós somos como aquele homem, que Jesus já falei aqui, né?
Segue-me. Ah, Senhor, eu tenho uma casa lá. Ah, deixa eu enterrar meu pai. Ah, eu tenho essas crianças para criar. Eu tenho meus netinhos. Né? É tudo desculpa. Isso é tudo desculpa. Nós não temos nada para fazer mais importante do que servir Jesus. Aleluia. Nada. O resto é tudo balela, desculpa. E quando Jesus perguntou para esse homem, sabe, deu a resposta, ele deixou essa resposta feita exatamente para que a gente saiba disso. Porque milhões e milhões de pessoas vão para a igreja, né? Hoje, quarta-feira de cinza, vai tudo para a igreja, né? Vai receber aquela cinzinha para tirar o pecado do carnaval. Você acha que isso funciona? Você acha que isso funciona? Isso vira alguma coisa? Não, isso não vira nada. Isso não vira nada. Isso não vai apagar a bebedeira da semana do carnaval, o sensualismo, o sexualismo. Isso não vai apagar as injustiças que aconteceram no carnaval. Porque a Bíblia diz, nós vamos ler agora, que não pode reinar no nosso corpo o pecado. Não podemos deixar que o pecado reine no nosso corpo mortal. Quando nós damos vazão, vamos esperar agora, olha, o carnaval vai acontecer, nós vamos tal e tal e tal. Nós estamos fazendo um projeto de deixar a nossa carne aval ao pecado. E assim por diante. Agora, estão fazendo o quê? Deixando o pecado reinar sobre a nossa carne. Então não resolve isso. Isso é tapar o sol com uma peneira. Isso é uma religiosidade, isso não é uma coisa, entende? Agora, alguém diz assim, mas agora você vai fazer penitência, fazer jejum, porque agora aquilo que você fazia, você faz uma penitência. Faz penitência antes de não ver televisão, não ver o carnaval, não ver as porcarias que estão aí. Porque os olhos são a entrada do corpo para o bem ou para o mal. Romanos capítulo 6. Eu quero apresentar a irmã que está conosco hoje, primeira vez, está aqui. Qual o nome? Elaine. Elaine está conosco primeira vez. Vamos recebê-la. Elaine, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e que você possa fazer um proveito da palavra de Deus assim como nós também, viu? É muito bom ter conosco. Sinta-se em casa, viu? Aí no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, eu quero lembrar, querido, eu sempre gosto de lembrar que a carta de Paulo aos Romanos não é para todos os romanos, é para os romanos convertidos, que receberam Jesus no seu coração, mas precisavam ter uma transformação segundo o Evangelho. Tanto que em Roma, a igreja era perseguida e os cristãos eram perseguidos em Roma, né? Até no ano 70 depois de Cristo foram perseguidos a igreja, e as pessoas, os cristãos, eles se ajuntavam dentro dos porões, das garagens, em grupos pequenos, né? Porque não podiam despertar, não podiam levar Bíblias, porque havia a perseguição dos romanos, a cúpula romana. Eles perseguiam as pessoas que se tornavam cristãos. Isso é a história da igreja. Já aprenderam isso lá no seminário? Já? Amém. Que bom, né? Bom, e Paulo escreve aos romanos que receberam Jesus, para que eles saíssem daqueles costumes velhos das suas carnes, das suas vidas, e eles assumissem uma vida nova. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar. Por isso que Paulo, ele escreve com tanta ênfase aos romanos. Porque ele fala assim, mas o que tem a ver conosco a carta de Paulo aos romanos, né? Tem a ver porque todas as pessoas vão se convertendo aos poucos e vão aprendendo do Senhor. Vão aprendendo. E quando você vai aprendendo,
você vai, lógico, tendo um direito de escolha de permanecer naquela velharia que você estava, ou tomar uma nova posição na sua vida, né? Na verdade, a Bíblia em nenhum momento ela nos obriga a tomar posições de mudança. A Bíblia não nos obriga, podemos viver como queremos, como decidimos, né? Mas, quando nós aprendemos, nós temos a opção de escolher que caminho queremos seguir. Se queremos permanecer na velharia da carne, naquilo que já nos trouxe até aqui, que certamente não foi bom, ou se nós queremos viver uma vida nova, firmadas em Cristo. Sem problema, pastor? Não. Nós nunca vamos deixar de ter problema. Jesus falou: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês terão aflições. Mas ter aflições sem Jesus é uma coisa, e ter aflições com Jesus é outra coisa. Amém? Tendo Jesus, nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos problemas, né? As nossas ansiedades. Ele falou: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu cuido de vós. Aí quando você vê as pessoas ficarem desesperadas com os seus problemas, né? Você vai ver logo que o cristão desesperado com os seus problemas, porque não crê em Deus, porque não crê no Senhor, porque não crê na palavra dele. A palavra entrou muitas vezes pelo seu ouvido direito, né? E saiu pelo esquerdo. Não desceu ao coração, né? Não teve uma mudança. Muitas pessoas têm um êxtase, né? Um encontro com o Senhor e tem um êxtase momentâneo. Você vai: eu vou mudar, e já sai dali arrebentando tudo. E não é assim que funciona. O Senhor, Ele tem tanto cuidado conosco, que Ele diz assim: filhinho, não pequeis, não peque. Mas se você pecar, porque Ele sabe que nós estamos vivendo num caminho de transformação. Se pecar, não peque, porque você tem que saber que o pecado traz uma consequência. Deus perdoa o pecado? Perdoa, pastor. Agora mesmo. Mas e a consequência? Né? Consequência não tem perdão. Consequência cada um tem que pagar na sua carne. Mas como é que é isso, pastor? Olha lá alguém tem uma relação lá, tem um filho lá fora do casamento, chega com um problema, uma loucura lá. Aí Deus perdoa aquele pecado? Mas e o filho? E a consequência? Como é que vai ser? Né? Você tem uma loucura aí, uma crise de loucura, vai lá e enche a cara. Aí dá um escândalo terrível. Deus perdoa aquele momento que você fez? Perdoa. Mas o escândalo para quem você mostrou que você era cristão? Foi lá e comprou o que não deveria comprar. Aí não pode pagar. Aí o homem está no Serasa. Está na sua porta batendo. E diz: olha, estão empeorando a casa do fulano. Da fulana. Consequência do pecado. Eu estou falando isso. Comeu demais. Aí vai vomitar, né? Consequência da gula. Agora você não vê ninguém morrer porque amou demais. Vê? Não, se você vê por aí, não é amor. Amor não mata. Né? Então, queridos, é importante que a gente possa lembrar dessas coisas, né? Lembrar dessas coisas. Se nós vemos, por exemplo, agora um balanço do que aconteceu nesse carnaval, né, de pessoas mortas, de acidentes, de bebedeira, de coiseiras que nós vemos aí você vai dizer o seguinte: e agora? Sabe, queridos, e não adianta você ir para um retiro, todo mundo ir para um retiro de carnaval. Porque lá você vai ser condicionado a uma coisa. O negócio é que você tem que estar no meio disso aqui todo dia,
e dizer não para aquilo que todo dia você está no meio. Porque agora você está no meio de novo. Ou não? Amém? Então nós temos que não fazer as coisas porque somos condicionados a tal, mas fazer porque temos consciência do que é certo e do que é errado e das consequências que nós sofreremos se fizermos errado. Né? Acabamos de falar, segue-me, né? Deixa tudo, segue-me. Ah, Senhor, eu não dá, eu tenho que enterrar meu pai. Que fé, né? O pai já está morto. Você vai perder a salvação porque, né? E Jesus falou assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Toda a família dele já estava morta, respirando, mas estava morta. Porque não tinha Jesus, porque não tinha salvação. E muitos de nós, e muitos cristãos, ficam condicionados à sua família e não buscam o Senhor porque ficam, vamos ver aqui, como os planetas aí, né, no sistema solar, né? Pela gravidade daí da sua família. Porque eu não posso ir, porque fulano. A salvação é algo individual. A salvação é algo individual. A única vez que a Bíblia fala que a salvação, outro vai ser salvo, é quando ela fala sobre o casamento, mas sobre se alguém casa com o homem casa com uma mulher, capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Se alguém casa com uma mulher que não é cristã, aí ela é abençoada por causa dele, e os nossos filhos seriam amaldiçoados. E vice-versa. Depois você lê lá, capítulo 7 de 1 Coríntios, mas não vou entrar nesse assunto aí. Mas do resto, você se cuida porque a salvação depende da sua vida. Amém? E quando você se esforça muito para ir, você se esforça para fazer aquilo que você não teria condição nenhuma, esse é o sacrifício realmente que tem valor para Deus. Porque quando tudo é fácil, Jesus falou assim, olha, aqueles homens ali deram daquilo que lhes sobrava, né? Deram daquilo que sobrava. Mas essa viúva não, ela deu daquilo que ela não tinha. Né? Isso aí nós podemos usar isso para muitas coisas em nossas vidas. Ah, hoje eu estou com uns problemas com aquele. Claro que nós temos nossos problemas, cada um tem seus problemas, não é? Mas o que nós não podemos é enganar a Deus, porque não dá para enganar a Deus. O salmista no Salmo de número 139 diz, para onde fugirei, Senhor, do teu Espírito? Para onde fugirei? Se eu estou lá no céu, o Senhor está vendo. Se eu estou no fundo da terra, o Senhor está vendo. Se eu estou no mar, o Senhor está vendo. Como é que eu vou fugir? Né? Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 12. Capítulo 6 de carta de Paulo aos Romanos, versículo 12 diz o seguinte, eu quero que você leia comigo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Certo? Bom, o que é reinar? Ter domínio. Por exemplo, não pode nada reinar em nossas vidas. Começando, por exemplo, pelo hábito do celular, pelo hábito de tomar Coca-Cola, ou pode ser ciúminho também, porque se for Coca-Cola, se for chocolate, se for ciúminho, eu disse que quando Deus mandou não comer da fruta da árvore do pecado, poderia ser um risco no chão. Olha, você não passa esse risco. Não passa desse risco. Poderia ser isso. Né?
é que o ser humano é um bicho curioso. Se você falar com uma criança, ó, naquele armário tem uma arma, não mexa lá. É? É por isso que nós somos afetados pela nossa própria curiosidade. Que quando nós não podemos fazer algo, é que nós queremos fazer. E aí, né, nós pagamos um preço alto por essas questões. Agora, vamos usar, por exemplo, como quarta-feira de cinza e libertação. Vamos pensar, por exemplo, quantas pessoas perderam as suas vidas nos acidentes, na bebedeira, na overdose, perderam seus casamentos por causa das brigas, dos problemas que aconteceram nesses dias. Você acha que a cinza vai resolver isso? Né? Não vai, queridos. Ou você acha que todo esse povo que estava, quantos milhões de pessoas lá na Bahia? 12 milhões de pessoas? Eu vi um flash lá, né? 12 milhões de pessoas acompanhando os trios elétricos. Nunca ouviram falar do Senhor e nunca foram tocados pela palavra do Senhor? Acho que não. Agora, sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que Deus não os tem por inocentes. Aleluia. As feras, queridos, elas ficam de tocaia para pegar a presa. E assim também é quando as pessoas se colocam diante do pecado, ou se embrenham no pecado. Entende? Às vezes pode não acontecer, foi tudo uma maravilha. Mas depois fica sempre a fera, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Entende? Enfim. Mas muitos cristãos, eles não foram no carnaval, mas viram pela televisão e amaram a televisão. Então é um pecado. Porque está reinando no seu corpo o pecado. Está reinando. Enfim, tudo que nós não conseguimos dominar, o pecado em nossa vida domina. Por isso está lá, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permita que o pecado reine. Tem um hábito de te xingar. O pecado está reinando. Tem um hábito de mentir. O pecado está reinando. Tem um hábito de levantar um falso testemunho lá contra alguém. Né? De falar, fazer fofoca. Aqui não tem doença. Sabe o que acontece, queridos? O pecado está reinando. Quando a Bíblia diz assim, não faça isso, ela já é uma espada de dois gumes em nossa vida. Quando nós fazemos, já estamos automaticamente no pecado. E o problema é que é coisa que não dá nenhum benefício para nós. Que benefício nós temos, por exemplo, em mentir? Né? Qual é o benefício? Né? Agora volta lá para o mesmo capítulo 6, para a gente poder explanar aqui essa palavra até chegar lá, tá? Começando lá do livro, da parte do primeiro capítulo, versículo, capítulo 6, fala sobre o pecado, livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nós? Porque a Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você diz, mas a Bíblia tromba, a Bíblia não tromba. Porque alguém diz assim, mas então, se eu abundou o pecado em minha graça do Senhor, vai superabundar na minha vida. Não, não é assim. Dependendo da nossa
atitude. Não é que a Bíblia se tromba, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, quando é que nós morremos para o pecado? Quando fomos batizados em Cristo, né? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Significa o seguinte: deixar esse pecado reinar. Eu digo sempre que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é a mulher que faz pão, o homem que faz pão. Outra coisa é ser padeiro. O padeiro faz pão todo dia, e várias vezes por dia. E você faz pão de vez em quando. É a mesma coisa do pecado. Você faz pão. Então fazer pão, tudo bem, você não é padeiro, padeira. Você faz pão. Agora o padeiro, ele faz pão o dia inteiro, todo dia. Mas tem gente que peca todo dia, toda hora. Quer dizer, não se liberta dessa questão. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo? Aqui, queridos, não é batizado na igreja Adonai, na igreja Assembleia de Deus, na igreja Cristã do Brasil, na igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Não é ser batizado em um ministério. É ser batizado em Cristo Jesus. Eu já chamo muita atenção, assim, diga que você é batizado na igreja Adonai, não fala isso. Fala que você é batizado em Cristo, batizada em Cristo. Porque se você for batizada numa igreja Adonai, você vai ser batizada num sistema. Agora, se você é batizada em Cristo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou não sabeis que por todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Batizados na morte por quê? Porque nós temos que lutar contra o pecado. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. Amém? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Agora, você acha que todo mundo que pula o carnaval todo ano, não estou aqui criticando ninguém, só estou falando o que é a visão de quem e o que não é. Todo ano vai fazer aquilo, todo ano acha que aquele pouquinho de cinza vai resolver seu problema. Não vai, né? Deram sorte e se escaparam da mão do leão, ou da boca do leão nesses dias. Mas se não se converterem, a Bíblia diz: certamente morrerás. Estou falando para você poder entender. Porque de repente é o seguinte: olha, alguém está falando para nós o que nós cristãos temos que fazer. Ninguém fala para nós, por exemplo, nossos direitos. Mas o que dá direito para o cristão, não é? É ser liberto do pecado e receber a graça de Deus na sua vida. Entende? Isso é que dá verdadeiramente o sentido de estarmos aqui lutando contra o pecado. É exatamente isso. Amém? Diz assim: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, obrigado, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida é você, é nós. Por exemplo, nós vivemos até ontem tal coisa em nossa vida e hoje nós mudamos para ter uma novidade de vida. Vamos viver até hoje, amanhã nós vamos ter uma novidade de vida. Vamos viver, andar em novidade de vida. Isso mostra que nós estamos nos convertendo. Mostra que nós estamos sendo amigos do Espírito Santo, que está nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Porque se nós estivermos fazendo isso todos os dias, os mesmos erros de todo o tempo, então nós não nos convertemos coisa nenhuma.
A hora que Jesus fala assim, olha, vem e segue-me, você fala, deixa eu enterrar meus mortos. Deixa eu enterrar os meus mortos. Ele vai falar o mesmo para você. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. É isso. Temos que andar em novidade de vida. Bom, se temos que andar em novidade de vida, então não podemos andar como ontem. Não podemos andar como o mês passado. Não podemos ser um crente bitolado das mesmas coisas. Porque nós temos que buscar as revelações do Senhor. Nós temos que buscar as novidades do Senhor para as nossas vidas. Buscar o conhecimento a cada dia. Porque aí o Espírito Santo vai nos convencer. Quando o conhecimento vem em nossas vidas, o Espírito Santo vai nos convencendo daquilo que nós não deveríamos fazer, que nós não podemos fazer, que não é bom para nós, e que acontece. E nós vamos mudando de vida assim. É isso a mudança de vida. Continua, por favor. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da morte, eu quero chamar a tua atenção aqui. Você já viu alguma semente ser plantada fora da terra? Vai virar alguma coisa? Plantado significa imerso. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, porque nós somos batizados. É nada, mentira, né? Não. A semente não foi plantada coisa nenhuma. Entende, queridos? A semente está só na superfície. A Bíblia fala lá, quando Jesus falou da palavra que é a semente caída na beira do caminho, as aves do céu vêm e comem. Ou nós cumprimos a palavra de Deus, ou nós a rejeitamos em nossas vidas. Entende? Porque se é, por exemplo, a questão da semente ser plantada, né? Olha, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Olha, está falando do batismo. Plantamos como Jesus foi sepultado. Nós também, a semelhança do batismo é ser imerso. Aí diz, eu já fui batizado, tem um pouquinho de água aqui, né? Quando fui batizado, tinha lá um padrinho, um padre, uma comadre do meu pai e minha mãe, né? E jurou lá diante do sacerdote lá que ia criar os filhos na educação e na doutrina do Senhor. Depois nunca mais vi ele, brigou com meu pai, com a minha mãe, porque se comadre, briga mesmo, né? Aí que se dane o afilhado. Já começa com mentira aí. Já começa a mentira aí. Mas prometeu que criaria o filho na doutrina e na educação do Senhor. Pronto, coitadinho já está amaldiçoado. E continua, né? Queridos. Aí não é falar mal de coisa, é falar o que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos diz. Como uma pessoa dessa vai andar em novidade de vida? Como é que vai andar fora do pecado? A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra morada. Mas aí já tem causa demais, né? Nem precisaria tanto. Está falando mal da Bíblia? Não, estou falando o que a Bíblia diz. Amém? Também seremos da sua ressurreição. Vamos lá. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado significa a mente pecaminosa, o desejo carnal. Nós teremos que agora levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Olha, eu vou vir aqui e vou até desejar aquele pecado, mas eu não posso fazer isso, porque isso vai me complicar a vida. A Bíblia chega a dizer que os homens amaram mais o pecado do que a salvação, e por isso não se converteram. Jesus falou isso, porque não quiseram tomar posições
de conversão e de mudança de vida, né? Porque não acreditaram que o Senhor os tiraria do lamaçal do pecado e daquele lamaçal do envolvimento com a riqueza do mundo, com as coisas do mundo, e Ele pudesse transportar aquela pessoa e sustentar para tal. Então, as pessoas muitas vezes, a maioria das vezes, são levadas por aquele lucro, por aquela fantasia, por aquele poder econômico, enfim, e não se importam com o resto. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, ou não sejamos mais escravos do pecado. É por isso que eu aqui, queridos, quando eu comento aqui a Bíblia diz assim, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ah, porque o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer, o crente pode fazer qualquer coisa, o crente pode até, se quiser pular carnaval, ele pode, só que ele tem que saber o que vai implicar na vida dele. Entendeu? Não é que o crente não pode. O crente pode. Mas ele tem que saber que muitas coisas vão implicar na sua vida. Nem tudo me convém. Eu não posso fazer aquilo que não convém. Eu tenho que pesar aquilo que convém. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso em Gálatas? Ela chama isso de domínio próprio. Eu tenho um domínio próprio sobre a minha vida. Eu não vou permitir, eu vou até o meu limite. Eu posso beber Coca-Cola? Sossegado. Posso comer carne gorda? Pode. Eu digo sempre, banana faz mal? Como um cacho inteirinho para mim. É? Tem que ter domínio. Tudo tem que ter domínio. Entende? Nós não estamos proibidos a nada. Nós temos que ter domínio de tudo. O que é que podemos e o que é que não podemos. Até onde nós podemos ir. A estrada está lá, 80 km por hora. Aí você vai a 120. Se Deus está comigo. Aí Deus ficou lá no 80. Porque Ele respeita a lei. E você está sozinho por sua conta aí no 120. É verdade, querido. A coisa é assim. Está entendendo? O pai vem na igreja, a família vem na igreja. Aí vai sair pela rua aí os filhos estão lá e xingam o cara no trânsito. Os crianças estão ouvindo. Está ensinando o quê? Aqui também não tem ninguém que faz isso. Está entendendo? Vai passar o fulano, não dá o farol baixo, deixa o cara passar o aperto lá. Está dando exemplo do quê? Eles, tudo isso é carne, é injustiça que nós cometemos, às vezes nem prestamos atenção. Entende? Muitas vezes nós estamos errados as coisas e não queremos aceitar o nosso erro. A maioria esmagadora. Para que o corpo do pecado seja desfeito, aquele corpo do pecado da mentira, do levar vantagem, tem que ser desfeito. Para que a graça do Senhor, ela possa surtir um efeito em nossas vidas. Para que não sirvamos mais o pecado. Sabendo isto, que o nosso corpo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Bom, se eu estou morto e estou lutando para sair do pecado, eu já estou justificado do pecado. Mas se eu continuo cometendo pecado, não estou justificado do pecado. Se eu não abolir aquela situação da minha vida, eu não estou justificado. É por essa razão que ele diz que milhões de cristãos que vão para as igrejas continuam vivendo a depressão, porque não se perdoam, porque não conseguiram transferir os seus fatos para Jesus, não conseguiram sair daquela maldição de falta de perdão. Eu perdoo, mas não esqueço, né? Eu perdoo em parte. Ele falou no capítulo 6 de Mateus, a oração do Pai Nosso. Porque se você perdoar aqueles que quiseram te ofender, o vosso Pai vos perdoará a vós. No entanto, se você não perdoar,
tampouco vosso Pai vos perdoará. Agora, qual de nós aqui que não sofremos nenhuma injustiça na vida? Dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos... Enfim. Agora, sabe quando é que isso aí vai pegar em nossas vidas, queridos? Vai surgir, ela vai aflorar? Quando nós tivermos um problema de saúde, quando nós tivermos uma nossa vida espiritual frágil, quando nós tivermos assim, como é que eu falo assim, fragilizados por alguma razão, quando nós estamos nos sentindo não amados, aí vem à tona isso daí. Você não vem pensando assim, mas a minha vida é uma porcaria mesmo. O que está falando? Não é porcaria mesmo. Está dando um veredito para si próprio. Entende? Por isso Jesus falou assim lá em Efésios: desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. No capítulo 60, versículo 1 de Isaías, levanta-te e resplandece, porque já vem surgindo a tua luz. Mas não, a gente volta naquela mesma situação, volta no mesmo problema, está lá em meio picudo com o marido, com a mulher, volta de casa, a mesma situação, Não teve uma mudança. O que vai acontecer, queridos? Isso vai chegando uma hora em nossa alma, em nosso espírito, que vai dando, é claro, uma depressão, não tem para onde correr, porque vai amontoando, não há perdão, e daí muitas vezes a pessoa não consegue reconhecer o que o outro ajuda, o que o outro faz, o que o outro suporta. Porque você reclama do seu marido, mas ele te suporta e ele reclama e ele não suporta, e você não suporta ele, ou vice-versa. E como é que você suporta o teu filho que dá tanto trabalho, sua filha, mas você não trata do mesmo jeito? Ou não? Vamos ser aqui coerentes. Meu marido não presta, minha mulher não presta, mas meu filho é um santo, uma santa. Será que é isso mesmo? Desculpa a minha expressão. Não, queridos, é que nós priorizamos o amor e não priorizamos o perdão. Entendeu? Nós não valorizamos aquela pessoa que nos ajuda, que nos suporta. Porque a palavra casamento quer dizer suporte. E haja suporte. Haja suporte. É ou não? É verdade. Mas, se nós olharmos para o outro lado, em libertação, nós sabemos que o inimigo ronda também por aí, quando nós não somos convertidos, e nós damos brecha para o inimigo rondar em nossas vidas aí. Porque quando o casamento nós apoiamos os nossos filhos que fazem as coisas erradas, mas quando o casamento desmorona, quem fica na rua? Nossos filhos, que nem passarinho sem ninho, filhotes sem ninho. Ou não? E aí temos uma outra consequência. E muitas vezes, consequências que não tem mais retorno. Mas a Bíblia diz que o Senhor pode mudar aquilo que não é e fazer o ser. Amém? Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Vamos terminando, e vai lá. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Não podemos perder nunca, em hipótese nenhuma, esse delícia. Não importa o que aconteça, porque morrer com Cristo é uma coisa ruim de fazer, porque você tem que se converter. Agora, saber que com Ele viveremos é motivo de vitória, de bênção. Aleluia. Sabe, querido? Porque se nós lemos o versículo apenas como está ali, então que vantagem é? Continua para terminar.
sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Diga, Cristo já não pode morrer. É um hino que eu proibi o povo de cantar, né? Cristo ia morrer de novo, não vai morrer de novo. Porque a Bíblia diz que não é. Então não engula essas coisas não. Não cante coisa que está fora do princípio da Bíblia. Eu lembro quando a irmã veio falar comigo daquele hino lá do arco-íris, né? Pastor, pode cantar isso? É assim que tem que fazer. Porque às vezes nós vamos cantar coisas que estão fora do princípio da Bíblia. Está vestido do arco-íris lá, né? Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. E a morte não tem mais domínio sobre ele. Amém? A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Continua. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É o que nós temos que fazer. Continua para terminar. Assim também vós consideráveis como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é na lei, é na graça. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, abre o teu coração. Seu Deus parado. Senhor, nós te louvamos e agradecemos a Ti. Declaramos o teu poder e a tua presença. Que santifica as nossas vidas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, pelos pecados desta nação, Senhor. Por aqueles que ainda não te conhecem ou que não foram convencidos por ti ainda. Que a tua palavra ela possa ser o colírio que abra os olhos e que faça as pessoas verem a condição de pecado. E que toda surdez espiritual seja curada, para que as pessoas possam ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e serem sarados por ti. Nós sabemos que o nosso mundo está doente, como naqueles dias que o Senhor estava andando com povos que traziam muitos doentes e o Senhor os curava a todos. Nós sabemos que o Senhor quer curar. Nós sabemos que o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor não veio para julgar, porque o Senhor disse que o mundo já tem quem o julgue. Nós estamos pregando aqui o teu julgamento, Senhor. Nós estamos pregando o julgamento do inimigo. Que quando as pessoas buscam a Ti, entregam a vida para Ti, o Senhor os salva, os liberta. Senhor, nós te pedimos nessa noite, que a Tua unção, o Teu poder e a Tua graça, que a Tua cura, Senhor, ela se faça presente em centenas de milhões de pessoas. Que não seja uma cinza, mas seja a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que pode curar. Esta palavra que pode transformar. Salva, Senhor, vidas, transforma vidas. Faça chover, Senhor, salvação sobre esta nação, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos bens, tudo que temos e somos, sobre a Tua igreja na terra, sobre os nossos governantes. Que a Tua unção, ela se renove em cada vida. E essa vida, Senhor, que está ouvindo, ou que ouvirá através desse vídeo, possa sentir a Tua presença e o Teu chamado onde estiver. E possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti agora. Receba o Senhor Jesus em tua vida, e Ele transformará a tua vida, porque a promessa dele diz: Pai, que todos te conheçam a Ti como eu te conheço. E Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu te aliviarei.
as pessoas que estão depressivas, estão acamadas no leito de hospital, pessoas que estão na dependência química, do que quer que seja. Que sejam dependentes de Ti, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Teu perdão os alcance. Que a vida nova os alcance. Que a cura os alcance. E nós continuaremos louvando e exaltando o Teu nome, que é santo. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos colocando em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe você.